when they get sounds. Mas eu quero te saudar, você que está aqui, você que nos visita, você que está aí nos conhecendo pela primeira vez, aí na internet, no YouTube. Estamos muito felizes por aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Semana passada nós chegamos ao fim de uma série. Quem esteve na série aqui? Como é que chamava a série mesmo? As Quatro Faces. Nós falamos do ser de quatro faces, que faz alusão a Jesus. Visões descritas por Ezequiel e João lá nos livros de Apocalipse e do próprio Ezequiel. Quem pode fazer do louvor aqui um loop para mim, ou colocar um loop? E foi um mês muito enriquecedor por isso, né? Foram uma série encorajadora, desafiadora. Eu te encorajo, se você perdeu uma destas mensagens, a ver no YouTube. Eu acho que já subiram todas as mensagens, ou não? Só duas. Face de leão e face de águia. É isso? Então tá bom. Aí você assiste lá e você vai ficar com vontade de ver as demais. Mas enfim, eu quero ser rápido, prático, apesar de eu estar sem relógio. Estou desesperado sem relógio. Eu quero aqui falar sobre um assunto muito peculiar. Algo que Deus falou ao meu coração já há uns 20 dias. E há uns 20 dias eu queria falar sobre isso. Na verdade eu estava estudando sobre isso, mas eu sabia e tinha consciência que eu precisaria falar sobre isso com a igreja. Mas eu precisaria estudar sobre esse assunto. E há uns 20 dias eu venho ouvindo sobre isso, porque numa bela noite Deus me acordou e eu tive uma palavra de conhecimento. E a palavra que Deus me deu foi Amaleque. Repita comigo, Amaleque. Alguém pode fazer o loop para mim, Ale? E imediatamente o radar do meu espírito, uma placa de alerta se levantou. Bum, Amaleque. Eu preciso estudar quem é Amaleque. E eu obviamente já tinha ouvido falar de Amaleque, mas eu achava que o conhecia. Mas eu não o conhecia. É mais ou menos como a gente acha que conhece a Bíblia, né? A gente passa de vez em quando pela Bíblia, tal, dá um bom dia para ela, uma boa tarde, às vezes uma boa noite, mas a gente não conhece de fato a Bíblia. E eu, assim como eu não achava, aliás, eu achava que conhecia Amaleque e não conhecia. E eu sabia que eu tinha que ministrar a última parte da mensagem As Quatro Faces, e eu fiquei com aquilo remoendo. E mesmo assim eu comecei a estudar sobre o assunto. Pois bem, quem é afinal esse tal de Amaleque? Quem é? O que come? Onde dorme? Onde se esconde? Onde ele se alimenta? Onde ele se procria? Como dizia, né, o Globo Repórter. Globo não, né? Esquece. Acho que eles nem entenderam, né, Léo? Bom, Amaleque foi uma antiga nação bíblica vivendo perto da terra de Canaã. E foram a primeira nação a atacar o povo hebreu, o povo judeu, após o êxodo, após a saída do Egito. Profeticamente, a nação de Amaleque tem uma especial significância e importância profética. Pois ainda que eles estejam extintos, permanece o seu espírito em atuação na sociedade e na sociedade igreja. Os amalequitas são os mais ferrenhos, impiedosos, encontre todos os adjetivos que você quiser, inimigos de Israel. E leia-se Israel hoje, eu e você, amém? O que os amalequitas fizeram com os filhos de Deus logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho, logo após eles atravessarem todas as circunstâncias que circundavam aquela questão, aquele momento, toda aquela logística, o que eles fizeram e da maneira que eles fizeram com o povo de Deus, fez com que Deus levantasse a sua ira contra Amaleque. E Deus os colocou debaixo de uma maldição divina e disse: haverá guerra do Senhor como Amaleque, contra Amaleque, de geração em geração, tamanha a ira do Senhor. E Deus disse que a memória dos amalequitas
deveriam ser extintas debaixo dos céus. Imagine Deus como estava nessa situação. Veja a importância da gente conhecer e saber quem são os amalequitas, quem é Amaleque, quem são esse povo, e mapear exatamente aquilo que Deus está falando agora conosco, porque Amaleque continua atuando dentro da sociedade igreja. Amaleque continua por aí, por aqui. Mas antes de prosseguir, eu quero que vocês abram comigo 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Vamos ler na versão NVI, leia na sua versão. 1 Coríntios 10, verso 1 até o 4, está escrito assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Verso 6. Estas coisas ocorreram como está escrito? Como exemplo para quem? Como exemplo para nós, para mim e para você. Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Verso 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Verso 11. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para quem? Para quem? Para nós, para mim e para você. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Feche teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque não tem faltado pães a esta casa. Obrigado porque o Senhor é o próprio pão vivo que desce do céu. E nesta noite nós não queremos menos do que comer da tua carne, beber do teu sangue, participar da tua mesa de comunhão. Queremos aprender de ti, queremos, dentro do Senhor, poder ouvir do teu Espírito qual é a tua boa, agradável e, sobretudo, perfeita vontade. Qual é o teu beneplácito, qual é o teu propósito eterno. Que isso seja revelado de maneira clara, transparente, para cada um de nós, a fim de que nós, com todo o temor, possamos nos posicionar, possamos nos movimentar em temor, como corpo que honra e glorifica o cabeça, Cristo. Senhor, portanto, nós trazemos a nossa mente agora cativa à tua presença e pedimos: Senhor, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. Senhor, ajuda-nos a responder bem, ajuda-nos a mais uma semana, ouvindo as tuas verdades, a fazer da tua palavra não mais uma palavra, mas, de fato, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina o nosso espírito por dentro, e a partir do Cristo em nós, de dentro para fora, faça de nós luzeiros a fim de mudar esta nação, a nossa cidade, a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, faça em nós e a partir de nós uma revolução no Brasil em 2023, 2024. Portanto, Espírito Santo, nós nos colocamos agora aos teus pés e te pedimos: nos ensina, nos exorta, fala ao nosso coração e nos ajuda, sobretudo, a responder bem, de maneira responsável, diante daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Como eu digo sempre, o Velho Testamento não era para eles, era para nós.
Tudo que eles viveram de maneira literal, eles viveram de maneira literal, mas não era para eles, era para nós. E esses dois textos deixam isso muito claro. O Velho Testamento estava encapsulado dentro do Novo Testamento. E todas as verdades cristocêntricas estão ali, dentro do Novo Testamento. E tudo que eles viveram apontavam para os dias de hoje e nos foram deixados como ensinamentos, como apontamentos proféticos. Sim ou não? Essa história de Amaleque está falando comigo e com você hoje, e com as gerações futuras, se é que terão gerações futuras. Eu acho que talvez mais uma ou talvez nenhuma, porque ele está voltando. Mas é apenas uma conjectura minha. Mas eles foram aqui um modelo para nós, como disseram os textos. Olha, vos deixo aqui um arquétipo, um modelo, uma maquete, uma arquitetura, um desenho de como foi e de como é hoje. Olha, isto que vocês estão lendo é uma projeção daquilo que está acontecendo hoje. Aquilo que eles viveram ontem e que eu deixo para ensinamento hoje, na verdade, é um anunciamento daquilo que aconteceu ontem, durante e até que ele volte. Está claro isso para vocês? Portanto, Amaleque é uma potestade, um principado que está atuando hoje. Eu peço que, se possível, pare toda a movimentação, preste atenção. Porque essa palavra visa nos proteger. Eu vejo o amor de Deus em guardar e proteger a tua vida, o teu propósito, esta igreja. Presta atenção, quem é Amaleque? O primeiro e mais terrível inimigo do povo de Deus. E onde está Amaleque? Amaleque está aqui. Amaleque está nas universidades, Amaleque está no teu trabalho, Amaleque está na sociedade, Amaleque está em todos os lugares onde ele possa gerar influência e destruir e quebrar uma coisa chamada ordem divina. Repita comigo, ordem divina. Ok. Nós estamos tratando de um assunto tão sério que eu intitulei a mensagem como Amaleque, matar ou morrer. Se vocês puderem botar o pop-up na tela, eu agradeço. Deus tem ira de Amaleque. Tudo que Amaleque faz aborrece a Deus, e nós vamos ver isso. Por isso eu fiquei feliz que nós não combinamos nada, mas no final veio uma canção de guerra aqui. E hoje é uma noite de guerra. Porque, ainda que você não saiba, Amaleque está em guerra contra você. Quem aqui é povo de Deus? Quem aqui é Israel do Senhor? Oliveira Brava. Quem aqui é Oliveira Brava? Quem aqui foi adotado pelo Senhor? Quem aqui tem o Abba como seu pai? Então, Amaleque está contra a sua vida. E nós precisamos entender quem ele é, para que eu possa não apenas me defender, mas contra-atacar. Como Amaleque me enxerga, como ele se move. Qual é o modus operandi de Amaleque? Como ele se move dentro das igrejas, na sociedade. Quem é este inimigo feroz, meu e teu? O inimigo dos nossos filhos, o inimigo da nossa alma, o inimigo que rouba e captura os nossos sonhos, os propósitos eternos que Deus tem para nós, aquele que bota em risco o teu destino. Eu preciso conhecer esse cara. Faz sentido isso? Diogo, ou você mata Amaleque ou ele te mata. Ariane, ou você mata Amaleque ou ele te mata. Com Amaleque é matar ou morrer. E você vai entender a profundidade disso. Abra a sua Bíblia, o aplicativo, em Êxodo 17, verso 8. Nós vamos ler até o 16. E eu vou ler na versão NVI, está escrito assim. Êxodo 17, 8. Sucedeu o quê? Os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Verso 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés
tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isto num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Ou Jeová Nissi, Adonai Nissi, o Senhor é nossa bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra de geração em geração contra os amalequitas. Uau! Que Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer guerra com os amalequitas, eu, o Senhor, de geração em geração, ou seja, para sempre. Até que ele volte, vai haver guerra entre o Senhor e os amalequitas. Então, eu tenho que te avisar que nós estamos em guerra. Porque se há uma guerra entre os amalequitas e o Senhor em vigência, meu irmão, o alvo sou eu e você. Quem está aqui? Abra agora em Deuteronômio 25, versos 18 e 19. Deuteronômio 25. Olha só, e aqui nós começamos a destrinchar um pouco do modus operandi de operação dele. Deuteronômio 25, 18. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eu vou repetir. Quando vocês estavam cansados e exaustos, há alguém aqui cansado e exausto? Ou está todo mundo aqui nadando de braçada, pronto para fazer um Ironman espiritual? Eu não sei você, meu irmão, mas a tônica daquilo que eu ouço por aí e por aqui é que está todo mundo, Senhor, ajuda nós. E não era diferente lá. Após eles terem tido uma grande vitória, eles haviam atravessado o Mar Vermelho. E eles haviam chegado em Refidim. A gente vai entender o que é Refidim, quem é Refidim, que lugar é esse. E eles estavam bem, mas estavam cansados. Eles haviam tido uma enorme vitória, mas eles estavam afadigados. Você já teve assim uma grande vitória? Você se esforça, você corre. É mais ou menos como um treino de crossfit. Você vai, chega no final do treino, uau, você tem aquela sensação de dever cumprido, que delícia, que gostoso. Mas teu corpo está moído. Você está bem de cabeça, mas teu corpo... E se você começa a dar muita bola para o teu corpo e muito ibope para o teu corpo, a tua mente já começa... Vamos para a cama. Me deixa descansar. Quando a gente deveria estar pilhado e pronto para uma, para outra. Não. O teu corpo pede descanso. E é interessante porque Refidim significa, sabe o quê? Descanso. Ou amplitude. Logo após essa vitória, logo após esse momento épico, Deus os leva para um lugar de descanso e amplitude. Olha só. Mas vamos ver o que aconteceu. E vamos falar um pouquinho de Amaleque. Quem é esse cara, esse sujeito? Porque nós estamos falando de uma nação. Mas aonde nasceu essa nação? Amaleque era filho de Elifaz com sua concubina Tina. E também neto de Esaú, aquele mesmo que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Aquele que tendo a bênção de Deus em suas mãos, a vendeu porque a sua alma, ou a sua carne, ou a sua mente fraquejou. E isso tem uma voz para nós hoje. Guarde isso. Esse mesmo Esaú, filho de Isaac, era filho de Abraão, pai da fé.
por incrível que pareça. Então Amaleque cresceu na família de Esaú, absorvendo um legado de ódio patológico, lembra? Por quê? Porque ele vendeu a sua primogenitura, a sua bênção, para o irmão Jacó, que havia, entre aspas, o ludibriado. Porque, na verdade, Esaú entregou o seu direito de primogenitura porque quis. Não porque Jacó era o Jacozão, e o nome Jacó é usurpador, é enganador, mas naquele momento, naquele contexto, onde ele passa o prato de lentilha, e ele obtém o direito de primogenitura, Jacó não foi malandro. Foi ele que abriu mão do seu direito, a bênção de Deus. Esse não é aqui o foco, mas é importante a gente entender qual era o legado operando sobre a vida de Esaú. Havia um legado de vingança e de ódio atuando na vida de Esaú. Por quê? Por conta desse momento onde ele vende a sua primogenitura. E quem é o filho de Esaú? Amaleque. Havia um ódio, um legado de ódio patológico em atuação ali. Enfim. E eles viviam ao sul da terra de Israel, num lugar chamado Deserto de Negev. E como eu disse antes, pertinho de Canaã. Olha só. A gente sabe quem é Canaã. O que é Canaã? O que significa Canaã para nós? Canaã é a terra prometida. Canaã era a terra que Deus já havia prometido para o seu povo. Canaã era a terra que manava leite e mel. Canaã era a terra que foi espiada pelos espias. Canaã, para nós, é Cristo. E aquele povo bárbaro morava pertinho justamente de Canaã. É Canaã. É mais ou menos como morar perto de... que lugar? Falo aquele lugar? Não posso falar aquele lugar. Canaã, eles moravam perto de Canaã. Quem está aqui? É que me ocorreu um negócio aqui, deixa para lá. E em meio à jornada do povo hebreu, logo após o povo vencer todas aquelas situações, eles estavam acampados nesse lugar desértico, perto do Sinai, chamado Refidim, que significa amplitude ou descanso. E o povo esgotado, cansado, com todo o esforço do êxodo, nessa terra desértica, e Deus, em todo o seu amor, prepara um oásis. Deus prepara um descanso. Deus prepara um lugar de amplitude mental. Deus prepara um lugar de reabastecimento. Mas de repente a gente vê a tônica acontecendo. E aí a gente começa a extrair princípios de como o povo de Deus perde para Amaleque século após século. Qual era a tônica? O que Israel fez? Deixa eu adivinhar, deixa eu dar uma dica para vocês. Eles começaram a e aí termina com urá. Eles começaram a murmurar. Porque lá no Egito pelo menos tinha água. Agora a gente está aqui, mó deserto, mó seca, não trouxemos nem bronzeador, tá demais, mó seca, não aguento mais. Que coisa e tal. E começaram a reclamar de quem? De quem? Adivinha? Deixa eu te ajudar. Do líder. Do pastor da church. Do pastor. Começaram a reclamar de Moisés. Para variar. Porque quem era o culpado? Moisés. Então eles começam a reclamar da liderança de Moisés. Ainda bem que a gente nunca viu isso na nação do Brasil, certo? Nunca ninguém viu isso. E seja como for, o povo de Israel não apenas criticou, mas ameaçou Moisés por falta da água. E detalhe, o povo não tinha discernimento que eles estavam no meio do oásis. Um lugar que tinha água. Num lugar que se chamava literalmente descanso e amplitude. E então a história se desenrola e Moisés, já meio bravo por algumas circunstâncias, conduziu o povo até uma rocha. E ali naquela rocha, ele fere a rocha, ele bate na rocha.
e a rocha verte água, e todo o povo toma água. Mas acontece um episódio, talvez, e eu não quero aqui livrar a pele de Moisés, porque eu não tenho essa revelação, mas a palavra de Deus diz que Moisés tinha que ter tocado a rocha, e ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, e isso lhe custou caro depois. Porque ele não entrou na terra prometida por conta disso. E o povo inteiro desfrutou da água. Quem está aqui? Sabe quem era a rocha? Cristo. E aquele lugar agora passou a ser chamado Massá, que significa tentado, e Meribá, que significa contenda ou guerra. Mas o nosso foco é conhecer o nosso inimigo, então vamos voltar para observar esse inimigo geracional que atua dentro da sociedade e da sociedade igreja. Enquanto isso, a gente deixa lá Moisés se posicionando dentro da história, para ali na frente como líder, trazer uma grande vitória, confiando ao grande Josué, a sua liderança, e Josué, como bom filho, vai ali em obediência e vai obter uma grande vitória para o povo de Deus, através de um ingrediente vital para toda e qualquer nação. Repita comigo: unicidade. Ou, para entender mais prático aqui, unidade. Amém? Mas enfim, vamos lá. Os amalequitas eram um inimigo feroz, um povo nômade, um povo de saqueadores, salteadores, ladrões. E enquanto o povo, lembra o que o povo estava fazendo em Refidim? Fazendo o quê? Descansando, certo? Eles estavam esgotados. Enquanto o povo estava descansando, os amalequitas partem por um ataque covarde, de surpresa. Detalhe, por onde os amalequitas atacam? Por trás do comboio. Os amalequitas, eles não atacam os líderes, os soldados paramentados. Eles não atacam Josué, eles não atacam Caleb, eles não atacam Moisés, nem Arão, nem Ur. Eles não atacam a liderança, eles não atacam homens saudáveis. Eles atacaram, primeiramente, quem estava atrás. E quem estava atrás? Quem não era capaz de seguir o ritmo ditado pelos bons, pelos saudáveis. E assim é a igreja. Aonde é que nós nos colocamos nesta trajetória? Nós nos colocamos como líderes e homens saudáveis, de uma mente limpa, ou nós nos colocamos como os débeis que ficam atrás? Porque quem ficava atrás eram os velhos, os incapacitados, os impossibilitados, as mulheres, as gestantes, as crianças. Eram esses que estavam atrás, os que não eram capazes de ditar o ritmo. Presta atenção em mim. E aí fica uma pergunta: aonde eu e você estamos? Na frente ou atrás? Quem está aqui? Metaforicamente, é exatamente o que acontece hoje. Estamos caminhando rumo a Canaã, rumo ao cumprimento profético, muito perto de entrarmos na terra prometida. De repente vem o inimigo das nossas almas. E Amaleque, ele só vem nestas horas, quando você está na iminência de uma grande vitória, mas também está cansado. Você está na iminência de uma grande vitória, de uma grande promoção, de um grande rompimento, mas ele sabe que você também está cansado. Porque você já orou, você já chorou, você já caminhou, você já lutou. É aí que ele vem, é aí que ele ataca. Aonde? Na frente? Não, ele ataca por trás. Ele ataca quando você deixa que a sua mente se torne vulnerável. Espiritualmente, eu sinto, em dezembro de 2023, que nós também estamos na iminência de um grande rompimento, de grandes vitórias, de uma grande colheita.
O momento que essa igreja vive é excelente, mas já houveram, nesses últimos 2 meses, cortinas de fumaça, e eu percebo hoje, eu entendo hoje, que são os Amaleques tentando roubar a nossa visão de futuro, a nossa pujança, a nossa força, a nossa energia, tentando arrastar as nossas mentes para de trás do comboio. Não. Você é um homem de frente. Você é um homem de frente. Nós estamos na iminência de entrar neste lugar de cumprimento de propósitos. Você está na iminência de romper algo na tua vida sentimental. Você está na iminência de romper algo na tua vida financeira. E aí você está cansado. É aí que ele entra. Aí vem Amaleque. E ele ataca onde? Na psique, na alma, na tua mente. E a gente vai entender o que ele faz. Eu vou passar aqui um versículo. Mas ele gosta de atacar a gente dessa forma, sorrateira, covarde, por trás. Quando a gente está perto deste rompimento, e ele ataca a gente na mente para fazer exatamente o que ele fez o povo de Israel fazer. Murmurar. Você está perto, muito perto de vencer uma grande crise. Uma grande crise. Mas aí você começa a dizer, está demorando demais. Cadê essa criança? Porque essa promessa não vira criança logo. Por que essa promessa não acontece? Por que essa profecia está pendurada no meu guarda-roupa há tanto tempo? Por que essa questão jurídica está engavetada há tanto tempo? E a gente começa a murmurar. E a vitória está ali, pertinho. E a gente começa a reclamar. Você está perto do teu next level. Você está perto de subir mais um degrau. Você está perto de conseguir o que você quer, os teus sonhos. Mas aí ele começa a dizer assim para você, ei, não é assim também. Veja, esse lugar aí é uma boa terra. Os frutos são bonitos, não, Marcelo? Gigantes os frutos. Só que tem um problema que vocês não estão vendo. Tem gigantes. E aí você cheio de fé e diz assim, mas é Canaã. É o lugar para qual eu nasci. É Cristo, é onde eu estou, Ele está em mim. Eu preciso permanecer nele, eu preciso prevalecer. Mas ele diz assim, você está esquecendo. Tem gigantes, não é para ti. Em todo tempo ele está atacando tua mente. Não, imagina, você nunca vai romper financeiramente. Não, imagina, esse negócio de família, esquece. Ter filhos, para com isso. Quem está aqui comigo? Mas a gente precisa confiar que Deus continua sendo Deus. Ainda bem que sua Paula entendeu. Deus continua sendo Deus, meu irmão. E se Ele te levou para Refidim, é para te dar consolo, refrigério. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde Ele te colocou. Para de murmurar, para de reclamar. Fica firme. Não haja como os velhos lá atrás. Não haja como os doentes. E quando eu falo aqui doente, eu estou falando e fazendo alusão às pessoas que se colocam numa posição de débeis espiritualmente. Você é homem e mulher de Deus. Quem é que permaneceu? Quem é que prevaleceu? Quem permaneceu. Por quê? Porque quem faz guerra por e para você é o Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, permaneça. Permaneça, porque Deus está perto de liberar os teus sonhos. Deus está na iminência de liberar o teu destino profético. Deus está na iminência de romper com aquela questão que te torna
triste, sei lá, uma questão insolúvel que abate sua vida por anos, está prestes a acontecer. Eu sinto na minha vida que tem coisas que estão por um fio. Vai acontecer, de repente vai acontecer, de repente vai acontecer. Qual é a minha posição? Permanecer firme no Senhor, sabendo que Ele é Deus, Ele está comigo. Ah, mas eu estou cansado. Está cansado, meu irmão? Deita aos pés do Senhor, deita no colo do Senhor e diga: eu estou cansado. Mas não murmura. Fecha a tua boca. Para de reclamar do teu patrão, para de reclamar do teu líder, para de reclamar de Moisés, para de reclamar do teu líder. Para de reclamar do teu pastor, do teu marido, do teu cônjuge. Para de reclamar e vai chorar aos pés do Senhor. Porque Ele é o teu consolo, o meu e o nosso consolo. Se a gente chorasse mais e murmurasse menos, irmão, quem está aqui? Agora, presta atenção nisso. Nós precisamos saber bem quem é o nosso inimigo, para que nós não nos deixemos ser enganados por ele, porque é sine qua non. Ou você mata Amaleque, ou ele... Ou ele te mata, irmão. Você está aqui na igreja, mas existe uma guerra travada. Ou você mata Amaleque, ou ele te mata. E com Amaleque não se negocia nada. Abra sua Bíblia em Números 13, número 29, versículo 29. Número 13, 29, NVI, diz assim: os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo, o que está escrito aí? Fez o povo o quê? Calar-se. Ei, parem de murmurar perante Moisés. Parem de murmurar perante o nosso líder. E disse: subamos e tomamos posse daquilo que é nosso, nossa terra. E é certo que venceremos. Tem que aparecer um homem, um líder para dizer: cala a boca. Seja homem e tome posse do que é teu. Fecha a tua boca. Eu estou perguntando, Deus nos pergunta: cadê os homens hoje da sociedade, da igreja? Que todo mundo fica murmurando pelos cantos e todo mundo alimentando um monte de gente sangrando no arraial. Semana passada Deus disse assim para nós: ei, para de reclamar, para de nhenhenhê, deem vocês mesmos de comer ao povo. Deem vocês mesmos de comer. Quem está aqui? Subamos e tomamos posse, porque é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram o quê? Aqui, ó. Aqui, Amaleque na mente. Não podemos atacar. Não podemos atacar. Eles são mais fortes do que nós. Verso 32. E espalharam, presta atenção nisso. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Meu irmão, fake news é coisa velha. Fake news é coisa antiga. Eu acho que eles são esquerdistas. Brincadeira. Brincadeira. Fiquei preocupado. Eles espalharam um relatório negativo. Você está perto de romper. Dona D, na hora H aparece o príncipe de Deus na sua vida. Está próximo. Aí, vem os Amaleque do Satanás do inferno. Deixa esses meninos ser felizes. Eu estou brincando, mas o exemplo deles, só Deus sabe da vida deles, das condições deles, das histórias deles, das cicatrizes deles. Eu sei, eu estou cuidando, eu sei do que eu estou falando.
Talvez nesse momento da vida ninguém tivesse sonhando em ter alguém. Mas a vida, quando a gente menos imagina, ela brilha de novo quando a gente permanece nos caminhos do Senhor. Quando você não sai do centro da vontade. Quando você não murmura, quando você não quebra princípios, quando você não quebra protocolos, quando você não ataca as suas lideranças. E então espalharam-se os relatórios negativos acerca daquela terra. Acerca daquela terra. Que terra que era? Era Cristo. Uma terra que manava leite e mel. Mas o que eles viam? Ah, mas tem gigantes. Ah, mas tem gigantes. E daí que tem gigantes? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda bem que você sentou aqui à frente, Paulinha. Nós vimos, são homens de grande estatura. Misericórdia. Vimos também os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos. E nós eram gafanhotos mesmos, aonde? Na mente. Eram gafanhotos mentais. Por isso Deus tem dito, 1, 2 anos, mindset, renove a sua mente. Romanos 12, 2, renove a mente, o que Deus está falando em dezembro de 2023. Cuidado com Amaleque, fecha a tua boca, permanece para prevalecer, teu sonho está perto de ti, vai acontecer, porque eu sou Deus. E eu sou Deus, não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa. Eu sou Deus e vai acontecer. Qual é a tua parte? Cala a boca, fica firme. Permanece, prevalece, seja homem, seja forte. Quem está aqui? Veja, uma das características desse inimigo, meu e teu, primeira coisa que ele faz quando estamos perto da nossa vitória é atacar a nossa mente. Sim, ó, aí eu ia até botar um negocinho aqui. Esses dias eu recebi como é que chama? Um postzinho. E é um postzinho assim, de um ditado popular, talvez, eu não sei como chamar, ou de uma máxima popular, extremamente sensato. Mas eu tive que fazer umas pequenas modificações, porque tinham algumas palavras um pouquinho mais rudes. Mas, em suma, é assim. Sempre que você ouvir alguma coisa de mim, saiba que não me interessa quem te contou. Mas entenda, você é um absoluto irresponsável se acreditou sem antes perguntar a mim o que aconteceu. Porque você vai ouvir fake news o tempo inteiro. Acerca de tudo e de todos. Gente no teu trabalho que vai flertar com você e vai começar a dizer assim, por que você está casado com aquele mané? Ei, por que você não sai com a gente? Vai todo mundo tomar um negócio, vai todo mundo fumar um. Por que não? Por que não? Pô, o Bruno é mó trouxa, hein? Mó careta. O cara tá sem mulher. Pô, nós estamos indo para balada, só tem mulher. Aquele cara é mó trouxa. Amaleque, ele age assim, ele fica aqui, ó. Pum, pum. Te tirando a certeza da tua identidade, daquilo que você é, de onde Deus está te levando, de qual é o teu destino. Quem está aqui? E aí falam mal de você, sem saber o que aconteceu, sem saber o que rolou. Mas não perguntam para você. Pô, Diogo, você é rude demais. Você tem que ter mais amor. Você é muito rude. Você é muito rude. Justo, Diogo. Mas é assim. Mas é assim. Você tem que andar mais milhas, poxa. Ô, Diogo. Ô, Diogo, me ajuda. Isso acontece todos os dias com gente de todo tipo. Gente que deveria ser madura em virtude do tempo, mas que ouve os murmuradores por aí e come com eles. E quando você vai perceber, eles estão murmurando exatamente igual.
mordidos do mesmo espírito, críticos contumazes dos Moisés, circunstanciais, o Moisés do trabalho, o pai, a mãe, o apóstolo, o pastor, quem está entendendo? Sendo que está tudo perto, está na tua mão. Mas Amaleque está ali, pum, 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 que nem um pica-pau. Aliás, eu fiz um post do pica-pau esses dias, quem viu? Quem viu? Hã? Toda a arca de Noé tem um pica-pau, meu irmão. Está lá, tem que ter um casal de pica-pau, sim ou não? Mas eu aconselho que você não seja o pica-pau na arca, irmão. Porque o pica-pau, ele bota em risco a arca. Alguém entendeu? Senão a gente desenha. Números 14, versos 3 e 4. Vamos lá. Rema para frente, irmão. Não seja o pica-pau da arca. Números 13, 3 e 4 diz assim: porque o Senhor... Olha só como eles murmuravam. Olha só. Eles estavam em Refidim, mas não tinham o discernimento de Refidim. Por que o Senhor nos trouxe para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? Será que não era melhor voltarmos para a velha vida? E disseram uns aos outros: escolheremos, olha isso, olha o tamanho da rebelião. Não, esse negócio, não, Diogo, você está fora. Escolheremos um novo capitão para a bateria. O chefe das baterias agora não será mais você. Levantemos o capitão da bateria. Você está fora. Você não é tão doce quanto nós. Amaleque é assim. E ele vai minando. Ele vai minando. Ei, Bruno, sabe aquele desejo que eu e você sabemos que você tem profundamente? Amaleque está dizendo assim para você: esse dia nunca vai chegar. E eu quero dizer diante do Senhor, esse dia já existe, já está tudo escrito, já está liberado nos céus, e vai chegar nas suas mãos na melhor hora. A sua parte é apenas agradecer e agradecer. Só. Ele é Deus. Ou você vai querer competir com Deus no quesito: eu acho que o tempo melhor é esse, pai. É melhor não. Imagine, essa promoção não é para você, Paula. Agora, justamente agora. Ele falou: não, essa promoção não é para você. Nem pense naquele emprego, Paula. E a gente sabe, né, do que Deus está falando. Imagine, Deus esqueceu de você. Você vai morrer sozinho, sozinha, irmã. Amaleque é fraco. Esse líder que você tem, de verdade, ele não faria tão bem como você faria. Aliás, você prega melhor que ele. Você ensina melhor que ele. É assim que Amaleque age. E daqui a pouco você está dizendo assim: é verdade, eu tenho mais amor. Eu tenho mais fogo. E o povo, cujo status e cuja condição espiritual, nós vamos ver ali na frente como estava, disse isso: levantemos um líder e voltemos para o Egito. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou deixar para falar com mais ênfase mais para frente das formas como Amaleque atacou por trás. Mas eu queria dizer assim para você, que o porquê ele atacou por trás, sabe por que ele atacou por trás? Porque Amaleque odeia hombridade. Amaleque odeia a liderança. Amaleque odeia a ordem divina. Ele odeia. Ele odeia a hombridade, odeia a liderança, odeia a ordem divina. E se você faz parte dessa igreja, meu irmão, é com você mesmo. E dê ouvidos a isso.
Ou você mata Amaleque, ou Amaleque te mata. Simples assim. E guarde isso. Isso é uma coisa mais importante para a sua vida, para toda a sua vida. Amaleque se levanta contra toda forma de governo de Deus. Ele não tolera a ordem divina. Você pode repetir isso comigo? Amaleque não tolera a ordem divina. E aí que ele age na mente, ele quebra princípios, protocolos e padrões, dizendo assim no teu casamento: olha, você não precisa falar tudo para tua esposa. Não precisa falar tudo. Não é assim também, tudo. Você vai falar tudo? Precisa ter conta conjunta? Não pode ser uma continha separada? Não pode ter uma continha nas Ilhas Caimã, uma continha fantasma? Tudo tem que ser em conjunto. Tudo tem que ser de mão dada. É estranho o que eu estou falando? É estranho o que eu estou falando? Sabe como é? Eu tive uns sonhos, meu bem, uns devaneios aí, umas ideias, uns floreios, umas coisinhas que me surgiram, e eu pensei sei lá, em dar uma apimentada. E sabe como é, né? Eu sou pimentinha do Satanás. Tá todo mundo sério, hein? Isso é bom. Será que Deus está pegando, dona D? Eu vou dar uma brincada aqui, né? Porque é verdade, está cheio de homem de Deus, botando mulher dentro do relacionamento para fazer um trisal, um relacionamento a 3, cheio de coisinha, cheio de ondinha. Então tem que falar assim para o povo. Tem que falar assim, de púlpito. Ninguém tem temor. Por quê? Ei, lembrem-se da mulher de Ló, porque acostumaram com o sagrado. Estão dentro da igreja, mas dá nota fria, maravilha, beleza, não pega nada. Estão dentro da igreja, mas fazer vista grossa para o pecado da esposa ou do esposo, beleza, porque eu só vou olhar para as coisas boas. Ele é tão bom. Tá bom, ele é bom no que ele é bom, mas no que ele é ruim. E no que tem que falar, e no que tem que ajustar. Você não fala? É vista grossa? Amaleque fica assim, não, beleza. Sabe o que Amaleque faz? Ele relativiza. Não é bem assim, meu bem. Ele relativiza. É mais ou menos. Não tem mais ou menos. É sim, sim e não, não. Quem com ele ajunta, não ajunta, espalha. É assim. Ainda bem, porque tem alguém que dá um glória a Deus. É assim. Mas ninguém quer pregar isso, ninguém fala isso. Vamos ouvir então quem joga para a galera. Mas Deus mandou falar isso para nós. Sei lá, esse negócio de casamento é uma grande bobagem. Deixa isso para lá. Isso é tudo invencionice, esse negócio de Bíblia. Lê Bíblia, gasta tempo. Você é tão jovem, vai gastar sua vida. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Você vai pagar para ver como é que vai ser no grande dia. Cheio de relato, sendo que você já experimentou, que você experimentou, você vai pagar para ver, meu irmão. Você vai pagar para ver mesmo? Você vai pagar para ver, acreditando que o que você fala no escuro, Deus não ouve? Que Deus não fala comigo, com os líderes, com as pessoas? Você vai pagar para ver. Esse negócio de matrimônio é muito romântico. Para com isso. E aí, sabe o que a gente vê? Uma série de pais moderninhos. Sabe por quê? Porque agora tem o novo normal. Então os pais moderninhos, filhão, sexta-feira, hein? Pega aqui os preservativos. Porque o paizão acha lindo o filhão, que é machão.
E mais, eu já lidei com isso dentro da igreja, sim ou não? Com pais que montaram quartos para os seus filhos, para que os namorados namorassem pombinhos, bonitinhos, dentro de casa. Que crente é tu, meu irmão? Quem está aqui? Eu não consigo ouvir um glória a Deus. Porque Deus está mandando falar. Amaleque é assim, porque ele relativiza. Pessoas que acostumaram com o sagrado. Não, está tudo bem, é normal. Eu estava com meu pai ontem, 86 anos. E aí começou a falar, minha prima foi fazer uma viagem. E aí, dentro do grupo dela, tinha 3 rapazes. 3 rapazes, que eram um trisal. E aí, ela começou a falar, pô, que loucura e tal, não sei o que e tal, os caras eram legais e tal. E meu pai falou assim, mas isso é normal. Eu falei, não. Não. Ainda mais você, com 86 anos, falar que é normal? Não é normal não, tá? Não é normal. Não é normal, é pecado. Não é normal. E a Amaleque está assim dentro da igreja. É normal. É normal. Quem está aqui? Amaleque sugere o tempo inteiro. Sugere o tempo inteiro. Ah, não é muito assim como está escrito. É mais ou menos assim. Não é mais ou menos isso. Enfim, não é bem como você sente no coração. É mais ou menos aquilo que você ouve aqui. Quem que você está ouvindo, irmão? Sabe o que Amaleque faz? Ele te sugere uma obediência parcial. Parcial. Amor, nós temos um pacto, nós temos tudo em comum. Ninguém guarda segredo. Quando eu faço um casamento, eu estabeleço isso. Mas aí tem alguém que flerta comigo no trabalho. E eu finjo que não tá, pá, beleza. E no começo eu finjo que não gosto, que não quero, parará. E não conto para minha esposa. Porque minha esposa vai ficar brava. Provavelmente minha esposa sabe quem eu sou. E aí eu vou levando. E daqui a pouco eu vou me acostumando. E o negócio vai crescendo. E daqui a pouco eu estou gostando. E daqui a pouco, está rolando. Amaleque é sutil. Por onde ele ataca? Por trás. Quem ele ataca? Quem está fraco. Você está fraco aqui. Você está fraco aqui. Você está fraco, você acabou de ter uma derrocada financeira. Aí ele vem com o negócio da China. Você vai ganhar uma bala, meu irmão. Vem comigo. Outro dia o Tiago me livrou de uma. Eu tenho um negócio da China para ti, pastor. Como é que chamava o produto lá? Uma carta de crédito. Mas coisa linda. Você vai sair do aluguel, pastor. Vem comigo. Chamei o Tiago, ele falou, pastor, corre. Corre, que isso aí é a cruz invertida. Detalhe, foi um pastor que me ofereceu. A gente quer crer que ele não sabia o que estava oferecendo. A gente quer crer. Mas a gente começa a relativizar as coisas. Quem está entendendo? Você começa a ver coisas erradas no trabalho, mas, meu patrão que se vire. Como é que é o termo hoje, amor? Como é que é? O termo hoje? Ele que, como é que é? Ele que lute. Ele que lute. Ele que lute. Aí você começa a ver um monte de falcatrua dentro da igreja, um monte de nego louco dentro da igreja, fazendo um monte de firula, um monte de doideira, fazendo confissões com você. Você não fala nada. Ele que lute. O AP que lute. Se o cara contar, contou. Se não contou, beleza. Ele que lute. Quebram princípios, quebram protocolos, relativizaram. Mas eu falei para falar, não falou, deixa quieto, vou ficar na minha, vou ficar bem na foto. Normalizou o que não é normal, o que não é correto, profanou, está tudo certo. Não. Não. O que é certo, o que é errado é errado. Afinal,
Para que a gente vai lembrar da mulher de Ló? Uma mensagem que foi aqui falada 2 meses atrás. Para que eu vou lembrar do que foi falado a semana passada? Bobagem. Final de ano, eu já estou vendo minhas férias. Sei lá qual que é. Será que não tem ninguém pensando aqui assim? Claro que não. É óbvio que não. Ou você mata Amaleque, ou Amaleque te mata. E quando você permite a relativização, sabe o que ele faz? Ele arrebenta a tua confiança. A confiança que as pessoas tinham em você se esvai. A confiança das relações humanas, dentro, fora da igreja, dentro e fora do trabalho, se esvai. E quando a confiança se esvai, tudo rui. É assim que Amaleque age. É assim que Amaleque age. Ele odeia a ordem divina, ele odeia muros, ele odeia limites, ele odeia cercas de proteção. Chega para o teu filho e começa a negociar com Amaleque, para você ver. Baixa a cerca para o teu filho, adolescente, para você ver o que acontece. Meu irmão, ou você mata Amaleque, ou ele te mata. Não negocie com Amaleque. Líderes desta igreja, não negocie com Amaleque. Não negocie com Amaleque. Não relativize verdades. Cumpra princípios. Cumpra princípios, verdades. Não relativize, pois isso aborrece a Deus. E olha só o perigo da relativização. Vou dar um exemplo claro. Saul, o grande rei Saul, começou bem. Começou bem. 1 Samuel 15, verso 15, por favor. Eu vou ler na NTLH, uma linguagem de hoje bem aberta, bem clara, bem rasgada. 1 Samuel 15, verso 15, eu vou ler até 29, diz assim. Samuel recebeu uma ordem de Deus sobre os amalequitas. É o mesmo inimigo que vai e volta durante toda a história do Velho Testamento. Ele vai e volta, vai e volta. E ele estava lá ontem e ele está aqui hoje. E então Saul recebe uma ordem de um inimigo geracional a qual Deus tem ira e lançou maldição divina. E diz assim, não deixe nada, eu quero apagar a memória deles da face da terra. Foi isso que Deus disse? Está claro isso? Está claro? Você está acordado? Está claro? Está claro, foi isso que Deus disse. Mas o rei relativizou. E eu vou te mostrar o que ele fez. Saul respondeu, os meus soldados os tomaram dos amalequistas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, o profeta. Meu irmão, se você está dormindo, trata de acordar. Porque essa palavra pode salvar a tua vida. Eu fui lá na igreja no domingo, você não sabe o que foi pregado? Meu irmão, o Amaleque vai te engolir. O profeta falou assim, espera, para de falar. Espera, o que você fez? Eu vou lhe contar o que o Senhor me disse na noite passada. Fale, disse Saul. Samuel continuou, você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas. Deus não mandou você fazer média com murmurador, com saqueador. Não mandou você fazer média com quem se opõe à ordem divina, com quem se coloca contra a ordem divina, contra o que Deus está fazendo na terra. Deus não mandou você negociar com homens que estão brincando com Deus. Faz sentido para ti? O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa para Deus errada? Verso 20. Mas eu obedeci a Deus, Senhor, respondeu Saul.
Saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag, matei todos os amalequitas, porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, um caminho de independência. E em vez disso, relativizou, targiversou. Sabe o que é targiversar? Targiversar é começar a fazer rodeios, subterfúgios e dar de costas. Saul deu de costas para Deus e começou a dar subterfúgios, rodeio. Ele relativizou e targiversou. E disse assim, empurrando para os outros: olha, mas os meus liderados guardaram o melhor gado e as melhores ovelhas. Tem um propósito nisso, independência. Como já dizia Dom Pedro, independência é morte no reino, meu irmão. Independência é morte. Relativização é morte. Ou se obedece completamente, ou não se obedece. O Fábio acabou de falar, Deus deu 100% do seu filho, não parte, 100%, senão a gente já estava frito. Deus não relativiza, é sim, sim, não, não. Então ele diz assim, os meus soldados não mataram os melhores gados, as melhores ovelhas, e em vez disso eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício a Deus, o teu Deus. Ei, Deus não te pediu isso. Deus não te pediu isso. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou sacrifícios? Você quer ficar bem na foto? Ou você quer ser obediente aos protocolos e princípios bíblicos que protegem um reino na terra, cuja igreja do Senhor, que não é esse prédio, que não é gravidade zero, é você. É você. Então você protege com temor e tremor, não quebrando princípios, não escondendo coisas, não relativizando, não targiversando, não contando historinha. Sendo limpo, transparente, dentro da casa do Senhor. Isso aqui é a casa do Senhor. Brinca para você ver onde você vai parar. É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado de idolatria. O Senhor, então, Saul, te rejeitou como rei. Uau! Não, estamos na época da graça. Meu irmão, uma notícia para te dar. Piorou. Piorou. Você vai para o saco sem doer nada. Então ele diz, eu pequei, respondeu Saul, desobedeci as ordens de Deus e o Senhor, as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Olha aí, quis ficar bem na foto. Amaleque, não é bem assim. Onde é que você está? Para que você vai ficar ruim? Sabe como é? Mantenha a casa cheia. Não fica com essa coisa tão ostensiva, essa postura. Às vezes eu dou uns gritos para os caras acordar, tá, gente? Não assusta. Não fica com essa postura tão... Não é hostil. É uma postura militar. Porque quando chegou o tempo, Deus disse assim, Moisés é morto, agora eu levanto Josué. Moisés tinha um governo pastoral, mas quando chega um tempo, ele levanta um governo militar. E nestes dias, Deus está operando um governo militar. Sabe por quê? Como nós cantamos, ele está voltando. E não tem que targiversar e brincar. Você consegue ouvir, irmão? Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que possa adorar o Senhor. E o Samuel disse, o profeta, eu não vou voltar com você. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso também te rejeito como rei. Então, Samuel virou-se para sair. Saul o segurou pela barra da capa e rasgou. Samuel disse, hoje
Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém a melhor que a você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia, ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Deus foi Deus, forte e contundente. Em outras palavras, Saul deu de ombros, agiu de maneira independente. Afinal, eu sou rei, eu sou o líder da nação. Você acha que eu vou dispensar estas ovelhas e este gado tão fofo? Olha quanto churrasco dá para fazer, olha esses despojos. Imagina. Resultado? Perdeu tudo, absolutamente tudo. Perdeu o reinado, até o reinado. Perdeu o reinado, perdeu a unção, perdeu a paz, perdeu os filhos, perdeu a vida. Amaleque, ou você mata ou ele te mata. Esse é o perigo de relativizar e de targiversar. Deus está falando conosco. Não dê as costas a Ele. E aí o que eu aprendo com isso? O que entre aspas eu já falei. Aonde eu me coloco neste comboio? À frente ou atrás? À frente ou atrás? Onde eu estou? Eu sou um homem de frente? Ou eu estou lá atrás? Se eu largo o meu posto de rei, de líder, se eu largo a espada e eu transfiro a minha relação de Deus e com Deus para outro, eu vou lá para o fim da fila. Foi isso que o povo fez. O povo terceirizou o seu relacionamento quando disse assim para Moisés: Moisés, vá você, suba você ao monte, a gente vai ficar aqui. Relativizaram, terceirizaram a relação com Deus. E aí ele desce e tinha o que lá esperando? O quê? O que estava esperando quando ele desceu? Um bezerrinho de ouro. Um bezerro de ouro. O Amaleque morre ou ele te mata. Amados, veja, todos nós estamos em construção. É óbvio. Eu estou cheio de debilidades, cheio de fraquezas, cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de maus hábitos. Mas eu tenho que colocá-los aos pés do Senhor e parar de murmurar. Parar de transferir responsabilidade. Eu sou o mais inacabado de vocês. Mas eu preciso parar de murmurar, parar de dar brecha, parar de dar mole. O Senhor está aqui, ó, o Adriano, Peniel. Eu sou esse cara, esse relaxo. Mas está aqui, ó, aos teus pés, e chorar aos pés dele, dizendo: Senhor, esse sou eu, esse cara. Eu não consigo lidar com ele. Eu não consigo olhar no espelho. Eu tenho vergonha. Mas está diante do Senhor. E eu choro com ele e para ele. Eu não reclamo dos meus filhos, e dos abandonos e das traições. Eu não abandono os meus amados. Eu não quebro os princípios. Eu permaneço, sabendo que Ele é Deus. E que ali na frente, bem ali na frente, a minha bênção está lá. Os meus sonhos estão ali. A mesa reunida com os meus filhos, com os meus netos. A igreja do Senhor forte, tocando a cidade, os leões da cidade, as águias sobre a cidade. Amaleque subjugado. Os meus sonhos estão logo ali. Logo ali. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu não vivo para mim, nem por mim, é dele, é por Ele. Está ali, está ali, está ali. E vai acontecer.
se eu permanecer, eu prevalecerei. Eu te digo, permaneça, irmão, irmã. Prevaleça, irmão, irmã. Veja, o modus operandi ontem e hoje é o mesmo. Em outubro, 7 de outubro de 2023, o mundo foi abalado. Por quê? Porque Amaleque atacou. Israel foi atacado. De que maneira? Como? Sorrateiramente, de surpresa, por trás. Quem eles atacaram? Os débeis, jovens, num bom momento, numa festa, em alegria. Eles estavam festejando e eles foram atacados. Jovens, e depois, covardemente, atacaram velhos, crianças, doentes, todos, civis, todos. Quem era? Era o Hamas? Era o Amaleque. Atacaram quem? Israel, eu e você. Mas eu tenho uma excelente notícia para te dar, meu irmão. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E Ele age por padrões e princípios imutáveis. Sabe o que nós precisamos fazer? Manter os braços dos nossos líderes de pé. Nos amarmos mutuamente. Entendermos que Deus estabelece princípios. Meu irmão, se você está, desculpa o termo, de saco cheio do teu patrão, engole o choro, irmão. Ou você vaza de lá, ou então você fica lá e levanta os braços dele. Engole o choro. Se você tem problemas dentro da sua casa, coloca tudo diante do Senhor, mas levanta as mãos do teu marido. Levanta os braços do teu marido. Levanta os braços da tua esposa. Na verdade, do teu marido, porque ele é o governo. Tenho aconselhado mulheres, junto com a minha esposa, e dito, não quebre, não brigue, não passe da linha. O cara está errado, mas eu digo, mantenha os braços dele de pé. Mantenha os braços dele de pé. Mas está errado, mas você vai vencer, vai prevalecer. Dê amor, pague com amor, calma, não feche, não me endosse o erro, não me endosse o pecado, mas não quebre, mantenha os braços dele de pé. Mantenha os braços dele de pé. Primeiro passo que a gente precisa entender, precisamos parar de murmurar, parar de desconfiar do que Deus está fazendo na nossa vida. Parar de desconfiar do que Deus está fazendo na tua vida financeira, na tua vida sentimental. Deus está cuidando. Deus está à frente. Deus está cuidando do teu casamento. Deus está cuidando de você, homem e mulher que sonha com um casamento. Deus está cuidando. Você não pode se aventurar e botar as mãos nisso, porque você vai se arrepender. Calma, o Senhor é o teu Deus, homem e mulher, calma, calma, calma. O Senhor tem uma surpresa da qual você vai saltar dessa altura, calma. Descansa teu coração. Nós precisamos confiar. Levanta as mãos do teu apóstolo na igreja. Levanta as mãos dos teus pastores na igreja. Levanta as mãos. Quem está aqui? E quando você luta com um coração correto, aí o povo age em unicidade, em unidade. Então, Deus nos mantém todos com as mãos para cima. E nós vencemos os amalequitas. Está escrito assim em João 17, de 20 a 23. Talvez esse seja o capítulo que eu mais amo na Bíblia. Porque esse capítulo fala de unicidade do amor de Deus. João 17, 20, na versão NVI, diz assim: minha oração, é lindo, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Eu vou repetir, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, é uma condição sine qua non. Se eu sou um contigo,
o mundo crerá que Jesus foi enviado. Mas se nós continuarmos que nem cães e gatos, competindo entre nós, degladiando, lutando, quebrando, desobedecendo, relativizando, então o mundo verá o quê? Um mau testemunho, não crerá em Jesus, que é o espírito da profecia, o próprio testemunho. O mundo só crerá que Jesus foi enviado quando? Quando eu e você formos um. Dá-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Aleluia. A humanidade só crerá em Cristo quando formos um. Aleluia. E quando assim for, sem esforço algum, de maneira natural, a nossa vida vai ser como uma bandeira, aonde todos verão Jeová Nissi, Adonai Nissi, aquele que é a nossa bandeira. Por onde andarmos, na universidade, no campus, por onde andarmos nas escolas, por onde andarmos no campo de futebol, no supermercado, nós seremos como uma bandeira com uma mensagem. Deus vive e Ele fala. Deus vive e Ele fala. Uma bandeira expressa um caráter. Uma bandeira expressa uma mensagem. Uma bandeira tem uma voz. E por onde eu e você andarmos, nós seremos uma bandeira a dizer: Jeová Nissi vive. Ele vive e Ele fala. Jeová Nissi está entre nós. Ele vive e Ele fala. Agora, homem e mulher, fica firme aí. Permaneça. Não quebre princípios. Não murmure. Tua vitória está nas tuas mãos. Tua vitória está perto. Calma, homem, mulher, calma. Calma, fique firme aí. Porque tua vitória está perto. Você já está em Canaã. Nós estamos rumo ao propósito, a um cumprimento, onde nós estamos edificando uns aos outros, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Fique firme. Fique firme. Sabe? A maré que vem na iminência de um novo ciclo. Eu quero dizer para você, Deus está na iminência da liberação de um novo ciclo, um novo tempo, um novo ciclo, um novo tempo. Aleluia. Você pode ficar de pé, eu quero chamar o louvor aqui à frente. Que oração, por favor? Me perdoe pelo horário, eu já fiquei perdido sem o relógio. Deus sabe todas as coisas. Fala para o irmão que está do teu lado, permaneça firme. Fala para ele, permaneça firme. Deus tem um novo nível para você. Olha para ele, fala. Deus tem um novo nível para você. É um novo nível, é um novo tempo. É um novo tempo, é um novo ciclo. Creia. Deus está fazendo algo novo ainda em 2024. Eu quero ler 1 Pedro 5, 9. Está escrito assim, até o 11. Pode fazer um fundinho. 1 Pedro 5, 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu vou ler de novo. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará. Os restaurará. Os confirmará. Os fortalecerá. E os porá sobre firmes alicerces. Sobre firmes alicerces. A Ele, só a Ele, seja dado todo o poder
para sempre. Amém. Ele os confirmará. Ele os fortalecerá. Ele os promoverá. Ele os soprará sobre as nações. Ele os levantará como uma bandeira. Ele os colocará no alto da colina, com os braços levantados. Ele separará os Arões e os Urs, que manterão as suas mãos levantadas. Ele, Jeová Sabaoth, o Deus que faz as nossas guerras, Ele fará a tua guerra. É Ele, é Ele, é Ele que guerreia as tuas guerras. E a tua parte, a tua parte, a tua parte é confiar. A tua parte é confiar e descansar naquele que é, naquele que é. Descanse nele. Ei, descanse nele. Ele te guarda, ele te guarda, ele te guarda como um bichinho dele. Ah, ele te guarda, ele te guarda, ele te esconde. Porque Ele é Deus, o teu Deus. Ele é Deus, o teu Deus. Ele é Deus, o teu Deus. Ele te guarda, Ele te esconde. É Ele quem te aquece com a coluna de fogo no meio do deserto. Assim como Ele é a coluna de fumaça para ser o teu norte, a tua bússola, a tua direção. A tua direção. Em tempos obscuros, em tempos de dúvida, em tempos de medo, Ele é a tua direção. Aleluia, aleluia. Levanta suas mãos para o alto. Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós estamos cansados. Fortaleça as nossas mãos. Oh, fortaleça as nossas mãos. Yeah. Fortaleça. Prepara os nossos pés. Prepara os nossos pés. Prepara os nossos pés. Senhor, prepara os nossos pés. Prepara os nossos pés. Prepara os nossos pés. Prepara os nossos pés para avançar, para avançar, para avançar em terras que ninguém entrou, em lugares que ninguém entrou. Você vai entrar em lugares que ninguém entrou, em lugares que ninguém entrou. Prepara os teus pés para a guerra. Prepara os teus pés para a guerra. Eu preparo os teus pés para a guerra. Eu preparo os teus pés para a guerra. Eu te fortaleço, eu te emancipo, eu te emancipo, eu te libero, eu te libero, eu te libero, eu te libero. Voa, shepreplay, shei, 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 shei. Até que o Senhor venha. Diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Seja fortalecido, seja fortalecido,
seja fortalecida. diante do teu altar. Uma última palavra para você. Isaías 43:19. Ponha isso, tweete isso, ponha isso lá na tua geladeira, no espelho. Isaías 43:19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo dos lugares desérticos, nos lugares impossíveis. O Senhor vai levar água viva, água fresca, água viva, água fresca nas áreas em tua vida que estavam secas. O Senhor visita hoje com o novo, 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 novo. Receba o novo de Deus. Novo, 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 novo. Cheio. And when they get sounds